Pessoal, então, retomando a tabela, eu vou colocar para vocês aqui algumas informações sobre o que a gente pode extrair dela, tá? Então, quais informações podemos extrair da tabela sobre a estrutura fundiária? A forma como as terras, né, estão distribuídas no Brasil é concentrada e concentradora. Então, assim, o resultado desse todo esse processo histórico até hoje, 2020, a gente está a concentração de terra, certo? E por que ela é concentradora também? Por conta das informações que eu coloquei anteriormente. Até hoje não há uma política muito clara para as populações mais pobres que estão no campo ou que saíram do campo, mas gostariam de voltar. A gente vai falar sobre isso na sequência. Tá? Então ela é concentradora no sentido que ela ainda impede que haja, por exemplo, uma mudança significativa. A gente chama isso de reforma agrária. Que na apostila depois vou passar as páginas para vocês, vocês leiam e vão ter mais informações sobre isso. Outra informação importante é que a minoria dos proprietários possuem a maior parte das terras em área, né? E a maioria dos proprietários possui a menor parte das terras. Então isso é um reflexo aí da uma fotografia, mais uma, né? Fotografia do Brasil, né? Concentrador de terras, concentrador de renda e em diversos espaços. O espaço rural aqui agora, a gente falou do espaço industrial mais atrás. E aí, quais são as consequências? Isso aqui só é uma parte importante para a gente ir fechando o nosso raciocínio. Primeiro, né, o próprio desenvolvimento do capitalismo gerou o sem terra, né? Então, se vocês já ouviram falar do sem terra, é importante que pesquise sobre isso em fontes seguras. No próprio site do movimento do sem terra, por exemplo, você encontra informações importantes sobre eles, entre outros. Mas os sem terra, eles não querem ser sem terra. É uma condição gerada pelo desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Tá? Eles querem terra para trabalhar, eles querem terra para desenvolver suas atividades que são diferentes de quem mora na cidade. Então, as populações que foram historicamente expulsas do campo, né, desde aí da década, principalmente a década de 1950, em que avança a modernização sobre o campo, as grandes propriedades elas começam a, de certa forma, expulsar as pessoas do campo e as cidades começam a ter que crescer em virtude da industrialização que estava acontecendo, que a gente conversou aula passada. Essa população está no campo, eles têm que ir para algum lugar, eles vão ocupar as cidades. Então, o movimento do Sem Terra, que é um movimento camponês, vai reivindicar nas cidades a sua luta pela terra. Então, daí vem a noção de luta pela terra. Uma coisa importante também é a limitação na produção de alimentos para o mercado interno. Um dado importante, de 60% a 70% de todo o alimento que é produzido, que você está comendo na sua casa aí em quarentena, é produzido por pequenos agricultores, não é pelos grandes proprietários que a gente está vendo aqui, que são os grandes proprietários são chamados de latifundiários, e os proprietários que produzem tomate, a banana, enfim, vários produtos que chegam às nossas mesas todos os dias, esses são a maioria os pequenos proprietários. Então, 70% de 10 coisas que você come na sua casa aí, 7 são produzidas pela agricultura familiar ou pequeno agricultor, tá? E isso limita a produção, né? Se você tem mais gente com muita, você tem menos gente com muita terra, consequentemente a quantidade de gente que podia estar no campo produzindo para gerar alimento para a gente diminui. A oferta de alimento diminui, o preço dos alimentos tende a sempre ficar mais caro, né? Que isso é um dos problemas importantes que o brasileiro enfrenta, é o peso da nossa cesta básica. Importante isso para a gente. Então, a gente acha que isso é um problema só do agricultor, do sem terra, enfim, isso é um problema que afeta nós que moramos na cidade. A qualidade da produção das pessoas que estão produzindo esses alimentos para a gente comer podia ser melhor,
né, se eles tivessem mais incentivos do governo, ao invés de só os grandes proprietários terem esse incentivo, tá? Isso gera muita exclusão, tá? É importante a gente falar sobre isso, exclusão social. Um dos focos, né? Uma das causas importantes da exclusão social no Brasil é a concentração de terras, tudo bem? O aumento da densidade populacional nas áreas urbanas. Então, assim, tem cidades que não foram estruturadas para a quantidade de gente que tem. A gente vê as grandes aglomerações, a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, mas isso aconteceu historicamente, isso tem uma explicação em virtude da grande marcha aí, do deslocamento de populações, principalmente das áreas mais rurais, para essas áreas urbanas que tinham oferta de emprego, né? Eles são deslocados do campo, que não tinham como produzir, não tinham incentivo, eles se empobrecem mais no campo e vão tentar a vida na cidade. Portanto, isso gera uma menor fixação das famílias camponesas no meio rural. Então, a família vai crescendo, não tem condições de se manter, não tem incentivo do governo, e isso vai fazer com que parte dessa família, os filhos, vão embora para a cidade, embora sejam filhos de camponeses. O desemprego, né, gera consequências. Então, portanto, se essas famílias estivessem na roça, né, no campo, trabalhando, gerando algum tipo de atividade, nem que seja para si próprio, né, ou produzindo alimentos para a gente comer, a batata, o morango, seja o que for que a gente come na cidade, certamente eles estariam empregados e de alguma forma gerando algum tipo de renda. Então, quando eles não têm incentivos para permanecerem no campo, consequentemente eles vão para as cidades e vão essa situação deles vai agravar o problema da exclusão social no Brasil. Tá? Isso, consequentemente, vai também gerar a necessidade de movimentos sociais para cobrar mudanças. Né? Eu estou falando aqui do movimento do Sem Terra, que é o mais representativo do mundo, não é só do Brasil, mas tem tantos outros aí também. Então, os movimentos sociais, eles fazem parte de uma lógica, né? Qual lógica é essa? Se existe exclusão, as pessoas tendem a se organizar para reivindicar as melhores condições, isso de acordo com a lei, inclusive. Pessoal, então, quem são os camponeses, né, que eu tenho falado aqui, ou pequenos agricultores, agricultura familiar? Eu trago uma definição bem breve aqui para vocês. Né? Apesar do violento processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a resistência à formação de culturas tradicionais permitiu que relações sociais alternativas se desenvolvessem. Então, o camponês ele é fruto também, né, lógico, que a agricultura não foi criada aqui no Brasil, mas o nosso agricultor ele foi fruto desse processo de desenvolvimento, uma resistência. As pessoas que não foram para cidades, não se submeteram totalmente a uma lógica industrial, né, que a gente conversou nas aulas anteriores, e eles desenvolveram culturas específicas de produção de alimentos, tanto para a sobrevivência deles, quanto para agora a comercialização nas cidades. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês basicamente, que a gente come, que a agricultura familiar nos oferece, e a figura de uma agricultura familiar aqui, produzindo alface e, ao fundo, outros tipos de cultura. Pessoal, para concluir, então, eu deixo como sugestão aí, ler as páginas 67 a 71, tem bastante informação, tem a atividade da 2 a 71 para vocês realizarem lá, e lembrar de registrar aí num caderno de vocês as dúvidas, que em breve a gente vai retomar e conversar sobre as dúvidas de vocês. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fiquem bem e fiquem em casa.